Você já ouviu a história da criança que deu a própria vida para salvar outra alma de um destino cruel? Oni beijada a todos. E hoje vou te contar como a pequena Joaninha das almas transformou seu último suspiro em um milagre eterno. No coração da mata fechada, onde o ar era úmido e denso como um abraço antigo, existia um reduto de liberdade conhecido como Quilombo do Congo. Era mais que um refúgio. Era um lar erguido com mãos calejadas, mas firmes, onde cada pedra no chão carregava histórias de coragem e cada tronco de árvore sabia o nome de quem havia fugido da escravidão para respirar ali. Foi nesse chão sagrado que, no alvorecer de um dia sereno, nasceu Joaninha. Veio ao mundo envolta por pano simples, mas recebida com cantos, danças e lágrimas de alegria, porque cada nascimento no Quilombo era uma vitória contra o esquecimento e a opressão. Desde os primeiros passos, Joaninha parecia carregar um brilho diferente no olhar. Era uma criança de pele da cor da terra molhada e sorriso aberto como o céu depois da tempestade. Cresceu entre o batuque dos tambores e o perfume das ervas que sua tia Maria Conga espalhava pelo ar, aprendendo cedo que a vida era mais do que sobreviver, era resistir, era amar, era cuidar. Enquanto tantas crianças daquela época nasciam sob o peso das correntes, ela nascerá sob os ventos da liberdade, e isso era tratado como uma bênção de todos os orixás do Quilombo. Seu nascimento fora celebrado com danças ao redor da fogueira e oferendas de flores amarelas à cachoeira de Oxum, que ficava bem ao fundo do território, um lugar que ela viria a amar com toda a alma. Joaninha era neta do lendário Rei Congo, o fundador do Quilombo, um homem que havia enfrentado capitães do mato, armas e caçadas implacáveis para libertar seus irmãos cativos. Ele era um símbolo vivo de resistência, e nos olhos dele havia sempre o reflexo de uma luta antiga que não se apagava com os anos. Também era sobrinha de Maria Conga, uma preta velha respeitada por todos, conhecida por curar feridas com folhas e rezas, e por falar com os espíritos como se falasse com velhos amigos. Joaninha cresceu cercada por esse legado de força e sabedoria, e desde muito pequena já demonstrava uma curiosidade incomum. Queria entender o que fazia as pessoas sofrerem, mais ainda, o que as fazia continuar mesmo depois da dor. Era comum vê-la sentada perto da fogueira, com as perninhas cruzadas e o olhar vidrado nos anciãos que contavam histórias da travessia dos mares, dos navios negreiros, das fugas corajosas e dos irmãos que nunca voltaram. Ela escutava tudo em silêncio, com o peito apertado, mesmo sem entender todos os detalhes. Sabia apenas que a liberdade era algo precioso, e que havia custado lágrimas e sangue de seu povo. Talvez por isso andasse descalça pela terra como quem agradece a cada passo, ou abraçasse os animais feridos como se pudesse devolver-lhes o que o mundo lhes tirara. Mesmo tão pequena, havia algo de imenso nela, como se já tivesse vindo ao mundo com uma missão invisível escrita na alma. No Quilombo, a infância não era feita de brinquedos caros, mas de riachos, árvores, pedras lisas e canções. Joaninha corria com as outras crianças entre os troncos altos, trançava flores nos cabelos e ria alto, um riso leve que parecia espantar as sombras. Quando caía, levantava sozinha, limpava o joelho e continuava, como se fosse feita de esperança. Era protegida por todos, mas não era mimada. Aprendia a moer raízes, a carregar água, a respeitar os mais velhos e a ouvir o silêncio da mata. Seus olhos negros guardavam segredos antigos e refletiam a luz dourada que vinha da cachoeira, onde ela passava horas sentada, falando sozinha com Oxum, a mãe das águas doces. Dizia que Oxum respondia com o brilho da água e com o voo das borboletas douradas que sempre apareciam quando ela cantava. Assim, entre risos, cantigas e ensinamentos, a pequena Joaninha foi crescendo, livre, forte, cercada de amor, mas também cercada pelas memórias de um mundo cruel que existia além das fronteiras do Quilombo, um mundo que ela ainda não conhecia, mas que um dia iria tocar e transformar para sempre. Joaninha tinha apenas 6 anos, mas sua alma parecia muito mais antiga do que o corpo pequeno podia conter. Enquanto outras crianças se distraíam com brincadeiras e corridas entre as árvores, ela passava longos minutos observando os adultos do Quilombo voltando de suas expedições de resgate. Vinham cansados, suados, com roupas rasgadas e o olhar marcado pela dor do que haviam visto, mas vinham sorrindo, trazendo nos ombros os irmãos recém-libertos, os sobreviventes das senzalas. Para Joaninha,
Aquilo era como presenciar um milagre. Ela não compreendia por completo a crueldade que havia lá fora, mas compreendia o brilho nos olhos daqueles que atravessavam as matas guiados pela esperança de salvar alguém. E, no íntimo, desejava fazer parte daquela missão. Ela sonhava em ser como seu avô, o Rei Congo, que aos olhos dela parecia maior que qualquer montanha. Ele caminhava com passos firmes e voz grave, e quando falava, até o vento parecia parar para escutá-lo. Joaninha se escondia atrás das árvores para observá-lo preparando as expedições, trançando cordas, afiando facas, recolhendo ervas curativas com Maria Conga. Queria segui-lo, queria provar que também podia ajudar, mas os adultos sempre diziam que ela era muito pequena, que ainda não entendia os perigos do mundo dos brancos. Isso não a desanimava. No fundo do coração, ela acreditava que a coragem não tinha tamanho, e que o amor era mais forte do que qualquer medo. Quando o sol se punha e o céu se enchia de estrelas, Joaninha deitava sobre uma esteira de folhas secas e ficava olhando o céu. Gostava de imaginar que cada ponto de luz era uma alma que já havia voltado para a liberdade, e que um dia, quando ela fosse grande, também brilharia lá no alto por ter feito algo importante. Nesses momentos, cochichava para Oxum seus segredos, que queria curar os feridos, consolar os tristes e proteger os mais fracos. Pedia que a Mãe das Águas lhe ensinasse os caminhos da doçura e da coragem, e prometia que nunca teria medo se fosse para salvar alguém. E o vento, suave e morno, parecia acariciar seus cabelos como uma resposta silenciosa. Foi nesse tempo de sonhos que conheceu outra criança do Quilombo, um menino chamado Dandinho. Tinha quase a mesma idade que ela e o mesmo olhar inquieto, como se o corpo estivesse no Quilombo, mas o espírito estivesse sempre além das fronteiras, buscando quem ainda precisava de ajuda. Juntos, tornaram-se inseparáveis. Corriam, riam, colhiam flores, faziam armadilhas de gravetos para pegar passarinhos, que sempre soltavam depois, só para vê-los voar de novo. Dandinho lhe contava que queria ser forte como o Rei Congo, e Joaninha respondia que queria ser sábia como Maria Conga. Eram duas crianças de pés descalços e sonhos imensos. Mas o tempo, que para as crianças parecia infinito, começou a apertar o passo. Cada vez mais, os resgates se tornavam perigosos. Os capatazes das fazendas estavam armados, e os capitães do mato se tornavam mais cruéis a cada derrota. Joaninha percebia os olhares pesados dos adultos, as conversas sussurradas à noite e as preces mais demoradas ao redor da fogueira. Sentia que algo grande estava para acontecer, e que, de algum modo, ela faria parte disso. Foi então que, numa tarde de céu cor de cobre, Dandinho lhe propôs um pacto secreto, que eles fugiriam juntos para acompanhar o Rei Congo em uma de suas expedições. Não para brincar, mas para ajudar de verdade. Joaninha hesitou. Sabia que era perigoso, sabia que o avô jamais permitiria. Mas também sabia que seu coração não caberia mais dentro do peito se ficasse para trás enquanto vidas estavam sendo salvas. Então os dois apertaram as mãos, jurando silêncio e coragem, como pequenos guerreiros selando um destino. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Joaninha ficou acordada, escutando o canto distante dos grilos e o murmúrio da cachoeira. E no fundo de sua alma, sentiu que algo estava prestes a mudar para sempre. A lua cheia iluminava o Quilombo como um grande olho silencioso quando Joaninha e Dandinho escaparam de suas esteiras de folhas, caminhando de fininho para não acordar ninguém. Os sons da noite pareciam mais altos do que nunca, o farfalhar das folhas, o canto dos grilos, o rugido distante da cachoeira. Cada passo era um misto de medo e excitação. Eles sabiam que estavam quebrando uma regra sagrada, mas sentiam, lá no fundo, que também estavam obedecendo a algo maior, uma voz mansa e firme que sussurrava em seus corações. Vão, porque o amor é coragem em movimento. Seguiram os passos do Rei Congo e dos guerreiros, que já haviam partido mais cedo para a missão de resgate. Caminharam por horas, atravessando matas fechadas, guiados apenas pela luz da lua e pelo instinto infantil que parecia conhecer os caminhos tão bem quanto os adultos. Dandinho tentava disfarçar o medo, mas suas mãos tremiam. Joaninha, por sua vez, apertava firme a concha dourada que trazia pendurada ao pescoço, presente de Maria Conga, que lhe dissera um dia que aquela concha havia tocado as águas de Oxum e carregava a proteção da mãe. Era sua única arma e seu único escudo.
Quando enfim alcançaram o grupo, o silêncio caiu como um pano pesado. Estavam à beira de uma grande fazenda, onde dezenas de escravos eram mantidos acorrentados. O plano dos adultos era libertá-los antes do amanhecer. Os dois se esconderam atrás de um tronco, observando com os olhos arregalados enquanto os guerreiros preparavam cordas, ferramentas e pequenas bolsas de ervas curativas. Joaninha sentia o coração bater no ritmo da terra. Ali, naquela fronteira entre a vida e a morte, a infância começava a se desfazer dentro dela como um pano antigo. Quando o ataque começou, o mundo virou caos. Gritos, tiros, correria. Os negros lutavam com a fúria de quem carrega séculos de dor nos ombros, e os capatazes resistiam com a crueldade de quem nunca aprendeu o valor da compaixão. Joaninha e Dandinho ficaram paralisados por alguns instantes, mas ao ver um dos guerreiros caído com um corte profundo na perna, Dandinho correu para ajudá-lo. Foi nesse instante que um tiro seco ecoou, e o corpo do pequeno tombou no chão, silencioso, com os olhos ainda abertos para o céu. Joaninha gritou seu nome, mas o som se perdeu no estrondo da batalha. Ela correu até ele, mas outro perigo se aproximava. Um dos capangas a viu e ergueu a arma. A pólvora brilhou por um instante no escuro. E então, como se o tempo tivesse se partido ao meio, uma figura surgiu entre os dois. A sinhazinha da fazenda, a jovem patroa, correndo desesperada. Atirou-se na frente de Joaninha e recebeu o disparo no ombro, caindo sobre a terra encharcada de sangue e lágrimas. A guerra cessou por um instante, como se todos os sons do mundo houvessem parado. Joaninha ficou ali, imóvel, encarando aquela mulher branca que acabará de salvar sua vida. O olhar da sinhazinha estava perdido, os lábios tremendo. Joaninha ajoelhou-se e segurou sua cabeça no colo. Podia sentir que não era apenas o corpo dela que estava ferido, era também sua alma. Uma sombra antiga, feita de culpa e medo, a envolvia como um manto pesado. Joaninha, com os olhos cheios de lágrimas, chamou os guerreiros mais próximos e pediu que buscassem folhas de cura. Enquanto isso, começou a cantarolar baixinho uma canção de Oxum que Maria Conga lhe ensinara. Sua voz era trêmula, mas cada nota parecia abrir clarões de luz no meio da escuridão. Quando os guerreiros voltaram com as ervas, Joaninha preparou uma pequena pasta e aplicou no ferimento. Rezava enquanto massageava, como vira os mais velhos fazerem. Aos poucos, a pele fria da sinhazinha começou a esquentar, e sua respiração se tornou mais firme. Mas cada palavra de oração parecia drenar a força de Joaninha, como se a vida estivesse escorrendo de dentro dela junto com as lágrimas. Seu pequeno corpo começou a ficar pálido e leve. Ainda assim, continuou até ter certeza de que a mulher viveria. E então, quando o perigo passou e os escravos foram libertos, Joaninha tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. O rei Congo chegou correndo, tomado pelo desespero, e a pegou nos braços. Ela sorriu com os lábios quase imóveis e sussurrou: "Vovô, leve-me até a cachoeira, junto da minha mãe Oxum." O rei Congo apertava o corpo frágil da netinha contra o peito, caminhando com passos apressados e silenciosos pela mata escura. Cada folha que se partia sob seus pés parecia um lamento, cada sopro do vento soava como um último adeus. Joaninha respirava com dificuldade, mas seu olhar ainda tinha brilho, aquele mesmo brilho de quem sempre acreditou que a vida era feita para salvar outras vidas. O velho guerreiro sentia o peito arder em dor e orgulho, como se um raio tivesse partido seu coração ao meio. As sombras das árvores se inclinavam como guardiãs silenciosas enquanto eles seguiam pela trilha estreita que levava até a cachoeira sagrada do Quilombo. A cada passo, o ar parecia mais leve, mais doce, como se a própria mata reconhecesse o sacrifício da pequena Herê e abrisse espaço para sua passagem. Os grilos silenciaram, e até o rio que corria ao lado pareceu abrandar seu canto para ouvir os sussurros que escapavam da boca da menina, pequenos cânticos de Oxum, quase inaudíveis, como se ela estivesse conversando com a água que a aguardava. Quando chegaram à beira da cachoeira, o luar transformava as pedras em espelhos prateados. O rei Congo ajoelhou-se com esforço e colocou Joaninha sobre a pedra central, aquela onde diziam que Oxum aparecia para ouvir as preces mais puras. As águas caíam como um manto dourado ao fundo, e a brisa espalhava gotículas que brilhavam como estrelas em volta do pequeno corpo da menina. O velho guerreiro caiu de joelhos e chorou,
e suas lágrimas se misturaram com a água cristalina do rio, levando embora um pedaço de sua alma. Joaninha ergueu os olhos cansados para ele, com a voz fraca mas serena, disse: Vovô, não chores. Aqui não é o fim. Aqui é onde a vida começa de novo. Logo nos veremos, e não haverá dor, só alegria. O rei Congo segurou sua mão minúscula e a beijou com reverência, como se estivesse diante de uma rainha. Então, Joaninha fechou os olhos devagar, e seu último suspiro se misturou ao canto da cachoeira. Um vento quente soprou de repente, levantando folhas secas em redemoinhos, e por um instante todo lugar pareceu brilhar em dourado. Os guerreiros que vinham ao longe pararam em silêncio, e alguns juraram ter visto, sobre as águas, a figura luminosa de uma mulher de ouro com um espelho nas mãos, Oxum, levando a alma da pequena para o reino onde as águas são eternas. O corpo de Joaninha permaneceu sereno sobre a pedra, como se dormisse. Mas sua presença já não estava mais ali. A mata se encheu de perfume de flores e o canto dos pássaros recomeçou, suave, como um cântico de boas-vindas. O rei Congo, ainda ajoelhado, ergueu o olhar para o céu e prometeu que a história da pequena salvadora nunca seria esquecida. Quando o último sopro de vida deixou o pequeno corpo de Joaninha, o mundo pareceu suspirar junto. A floresta ficou imóvel, o vento cessou, e até a cachoeira caiu num silêncio profundo, como se o próprio tempo tivesse parado para honrar aquele instante. Então, um brilho suave começou a se espalhar sobre a pedra onde ela repousava. Era como se o luar tivesse descido à terra, envolvendo a menina em um manto dourado. As águas ergueram espirais cintilantes ao seu redor, e uma melodia doce, que ninguém soube de onde vinha, começou a soar entre as árvores. No centro desse silêncio encantado, uma figura luminosa emergiu da cascata. Era Oxum, radiante como o sol ao amanhecer, trazendo consigo o perfume das flores e o som das águas calmas. Seus olhos, profundos como lagos dourados, fitavam a criança com ternura infinita. Ela se aproximou, e com mãos suaves como a brisa, ergueu a alma de Joaninha, agora brilhante como cristal, leve como um raio de luz. A menina abriu os olhos espirituais pela primeira vez e sorriu, reconhecendo ali o colo que sempre sonhara. Oxum a acolheu junto ao peito, e o mundo inteiro pareceu cantar. Você cumpriu sua missão, minha pequena, disse a orixá, com voz de rio manso, deu sua vida para salvar outra, e transformou dor em amor. Por isso, será lembrada eternamente. A alma de Joaninha reluzia, e pétalas brancas começaram a chover do céu, dissolvendo-se antes de tocar o chão. Atrás de Oxum, outras entidades se aproximaram. Eram os Ereis, crianças de luz que corriam entre flores e estrelas, trazendo risos cristalinos que ecoavam como sinos distantes. Eles cercaram Joaninha, girando em danças circulares, e cada passo deles deixava faíscas douradas no ar. Um deles colocou uma coroa de pequenas conchas e flores amarelas sobre sua cabeça, outro lhe entregou um espelho minúsculo feito de água. Então Oxum proclamou diante de todos: a partir de hoje, esta criança será conhecida como Joaninha das Almas, guardiã dos corações cansados, curandeira das dores invisíveis, amiga das almas que se perderam da esperança. Um raio de luz dourada caiu do céu e envolveu Joaninha. Sua roupinha rasgada de criança se transformou em tecidos de cor dourada e branca, com pequenos detalhes em verde e azul. Seus pés descalços agora tocavam pétalas de flores que surgiam sob cada passo. E quando ela falou, sua voz soou como um canto de passarinho depois da chuva, leve, doce e cheia de esperança. Os Ereis a aplaudiram com palmas suaves, e o riso de Joaninha ecoou pelo plano espiritual, acendendo luzes em lugares que antes só conheciam escuridão. Desde então, Joaninha passou a caminhar entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, levando alegria onde havia tristeza, esperança onde havia abandono. Tornou-se presença constante nos terreiros, descendo em festas de Cosme e Damião, trazendo flores, doces e curas invisíveis. Quando alguém perde a fé, é ela quem sopra coragem ao coração cansado. Quando uma alma está ferida e sem rumo, é ela quem aparece, sorrindo, para guiá-la de volta à luz. E assim nasceu Joaninha das Almas, a Herê que transformou a própria morte em renascimento, e fez do amor sua eterna morada. Hoje, Joaninha das Almas caminha leve entre dois mundos,
o das crianças e o das almas, trazendo consigo a mesma doçura com que partiu. Quando chega aos terreiros, sua presença transforma o ar, o ambiente se enche de risos suaves, o perfume de flores frescas se espalha e uma brisa morna parece acariciar os ombros de todos. Muitos médiuns dizem que antes mesmo dela se aproximar, pequenas pétalas aparecem no chão e um canto infantil começa a ecoar bem baixinho, como um sussurro de esperança. Joaninha trabalha curando feridas que os olhos não veem. Leva consolo aos corações que perderam a vontade de sorrir e limpa dores antigas que ficaram escondidas na alma. Costuma sentar-se no colo de quem sofre e balançar os pés no ar enquanto canta baixinho, trazendo alívio como quem embala um sonho. Seu toque é tão suave que muitos descrevem como um sopro de luz, e seu sorriso parece acender cores onde antes só havia cinza. Nenhuma lágrima passa despercebida por ela. Cada uma é recebida como uma semente, e Joaninha as transforma em flores invisíveis no jardim espiritual. Por sua ligação com as almas, costuma acompanhar os pretos velhos, ajudando-os a resgatar espíritos que estão cansados e perdidos. É conhecida por ir até os lugares mais escuros do plano espiritual, levando uma lanterna feita de estrelas e um cesto de flores brancas. Com isso, ela encontra crianças desencarnadas que ainda não entenderam que partiram, acalma seus choros e as conduz de volta à luz com brincadeiras e histórias encantadas. Para muitos espíritos, o primeiro sorriso depois da dor vem com o olhar de Joaninha. Quando se manifesta nas giras, traz consigo a energia de Oxum, doce, serena e cintilante como o brilho do sol na água. Dança rodopiando com uma fitinha dourada nas mãos, às vezes distribuindo balas, pirulitos e flores aos presentes. Sua gargalhada ecoa como sinos de cristal, quebrando as correntes invisíveis do medo, da tristeza e do desânimo. É por isso que tantos dizem que ela não cura apenas o corpo espiritual, mas também reacende a fé e a esperança de quem já não acreditava mais em si mesmo. Joaninha gosta de receber flores amarelas e brancas, fitinhas douradas e doces simples como balas de mel ou pirulitos em forma de coração. Não exige luxos, apenas gestos sinceros de carinho. Ela ensina que os milagres nascem das coisas pequenas, de um abraço, de um sorriso, de uma palavra gentil. Por isso, sempre que alguém diz que está cansado de viver, ela quem aparece para lembrar que a vida ainda guarda surpresas, que o amor ainda existe e que os corações partidos também podem voltar a bater com alegria. E assim, a pequena Herê que um dia entregou a própria vida para salvar outra alma segue espalhando luz. Joaninha das almas é a guardiã dos sorrisos que foram esquecidos, a curandeira das dores silenciosas, e a menina de Oxum que corre entre flores, cachoeiras e estrelas, levando consigo a certeza de que até na escuridão mais densa pode nascer um raio de esperança. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.